capítulo 3, versos 12 a 17. Hoje de manhã cedo eu comecei a exposição do capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses, e neste capítulo Paulo apresenta um novo estilo de vida para aqueles que decidiram se tornar discípulos de Jesus Cristo. E eu quero chamar a sua atenção para verdades fundamentais que nós temos aqui nesse texto. Depois de vermos as exortações paulinas sobre o novo estilo de vida pessoal de cada cristão, nos versos 1 a 11, nos versos 12 a 17, Paulo vai nos apresentar um novo estilo de vida comunitário. Aquele comportamento que devemos apresentar na igreja, na família, na sociedade, em qualquer contexto onde nos encontrarmos. Esse é o assunto da mensagem desta noite, seu novo estilo de vida comunitário. Convido você para abrir ou acessar a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, para lermos os versos 12 a 17. Hoje à noite eu farei a leitura na Almeida século 21. Diz assim a palavra do Senhor: Então, como santos e amados eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Deus abençoe a leitura da sua palavra, possa o Espírito Santo de Deus aplicá-la no nosso coração. A gente tem aprendido que Paulo reconhece que nós somos indivíduos que livremente decidimos seguir os passos de Jesus. Por isso, ele começa o capítulo 3 a apresentar o novo estilo de vida como indivíduos para os cristãos. Mas Paulo também reconhece que nós nos tornamos uma família em Cristo quando nós fomos batizados por Jesus no Espírito Santo, formando um só corpo, a Igreja de Jesus. Somos, portanto, indivíduos que vivemos em comunidade. Por isso, Paulo se preocupa em apresentar exortações práticas para a nossa conduta no contexto social mais amplo, no contexto do relacionamento com os irmãos na igreja e no contexto familiar. A base principal para esta exortação está bem clara no verso 12. No verso 12, Paulo diz assim: visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado. E eu quero destacar aqui nesse verso 12, duas grandes e profundas verdades que aqui são expressas nesta frase. Deus nos escolheu para sermos povo seu, santo e amado. A primeira verdade, Deus nos escolheu, nos lembra a doutrina bíblica da eleição. Tal doutrina
tem merecido um aceso debate entre os cristãos evangélicos por causa da questão da soberania de Deus e do livre-arbítrio humano. Nós cremos, as igrejas batistas no Brasil, nós cremos no que a Bíblia diz a respeito da eleição. E eu quero apresentar para você o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versos 29 e 30. Presta bem atenção no que Paulo ensina sobre a doutrina da eleição. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu a sua glória. Paulo declara que a predestinação divina e a eleição são fundamentadas, são baseadas na onisciência de Deus. Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou. A grande diferença entre os batistas e os presbiterianos, por exemplo, é que os presbiterianos creem na doutrina da eleição baseados na soberania de Deus. Eles não acreditam em livre-arbítrio. Os batistas creem que a doutrina bíblica da eleição, conforme Paulo apresenta em Romanos capítulo 8, está baseada na onisciência de Deus. Paulo declara outra vez essa verdade em 2 Timóteo capítulo 2, verso 19, que nós acabamos de cantar aqui, liderados pela irmã Adriana. Mas o alicerce sólido de Deus permanece firme com esta inscrição: o Senhor conhece os que são seus, e todo o que pertence ao Senhor deve se afastar do mal. O Senhor conhece os que são seus. Você imagina? Lá na eternidade, quando nem sequer existia o ser humano, nem Adão e Eva tinham sido criados, Deus já conhecia Adão e Eva. E não só o primeiro casal, Deus já conhecia o Magno, Deus já conhecia a Wanda, Deus já conhecia cada um de nós, e Deus conhecia a nossa vontade. Deus já conhecia desde a eternidade o que é que a gente faria com o convite da sua graça, se a gente aceitaria ou rejeitaria. Deus conhece as nossas atitudes e conhece desde a eternidade. E aqueles que ele conheceu de antemão, esses ele chamou, ele justificou e glorificou. É isso que o apóstolo Paulo ensina e é isso que nós cremos. Deus sabe e sempre soube quem é que responderia positivamente ao chamado da sua maravilhosa graça. Deus não predestina ninguém para o inferno, simplesmente porque ele é soberano. Não, a Bíblia nunca afirmou tal coisa. Na sua soberania, Deus criou o ser humano livre, capaz de escolher o que desejasse, até mesmo desobedecer, pecar, como foi o caso de Adão e Eva. Deus não criou Adão e Eva como um robozinho que dava corda e fazia só o que Deus queria. Deus criou o ser humano, Adão e Eva, e toda a raça como seres livres, dotados de livre-arbítrio para escolher obedecer ou desobedecer. O argumento apresentado por alguns teólogos cristãos de que o ser humano perdeu essa liberdade, esse livre-arbítrio depois da queda,
não tem absolutamente nenhum respaldo bíblico. Você não vai encontrar do Gênesis ao Apocalipse nenhum texto que afirme que o ser humano perdeu o livre-arbítrio depois da queda de Adão e Eva. Adão e Eva permaneceram livres antes e depois de desobedecerem a Deus. E ainda para reforçar essa questão, se não houvesse livre-arbítrio para o ser humano ainda depois da queda, Jesus não teria dito o que ele afirmou, e está escrito em Lucas 9, 23. Disse Jesus à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser. Olha aí a vontade livre do ser humano. Ou o que foi registrado por João no livro chamado Apocalipse, no capítulo 3, 20, quando Jesus diz assim: preste atenção, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Liberdade plena para abrir ou fechar, para ouvir ou fingir que não ouviu. A teologia bíblica é bem clara ao afirmar indubitavelmente a soberania de Deus e o livre arbítrio do ser humano. Deus nos escolheu para sermos santos. Deixando agora essa questão da escolha de Deus, nós fomos escolhidos e nós escolhemos. Vamos agora para essa outra parte da frase: Deus nos escolheu para sermos santos. Nós decidimos livremente a aceitar o chamado de Deus. Nós somos pessoas chamadas por Deus para sermos o povo dele, santo e amado. Essa é a nossa vocação, queridos. É a nossa chamada divina. E mais uma vez eu faço questão de explicar, de esclarecer o conceito bíblico de santidade. Então, nós somos chamados por Deus para sermos santos. O que a Bíblia ensina sobre ser santo? Santa é toda pessoa que pela fé no sacrifício único e irrepetível de Jesus na cruz, teve os seus pecados perdoados e se tornou pela graça filhos do Deus Altíssimo. Santa é toda pessoa que voluntariamente decidiu morrer para si mesmo, abrindo mão da sua soberania individual para se render ao senhorio de Jesus e se tornar povo de propriedade exclusiva de Deus. Santa é toda pessoa que livremente entendeu que deveria abandonar as práticas perniciosas do mundo para ser uma seguidora fiel de Jesus Cristo, vivendo um padrão de vida diferente daquele que o mundo vive. Santa é toda pessoa que reconhece que não é perfeita, mas busca ser cada vez mais parecida com Jesus em toda a sua forma de proceder. A Bíblia diz que eu e você somos santos. E para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus, o apóstolo Paulo nos apresenta o nosso novo estilo de vida comunitário. Como é que agem os seguidores de Jesus no contexto da família, no seu relacionamento com os amigos, os parentes, os vizinhos? Como é que se relacionam os seguidores de Jesus no contexto da igreja? Qual é o estilo de vida novo para cada um de nós na vida em comunidade? Então, eu vou começar a explicar para você o que o apóstolo Paulo apresenta aqui. Olhe agora para os versos 12 a 14.
O apóstolo Paulo vai usar a imagem de uma pessoa que está mudando de roupa, tirando uma roupa velha, suja, rasgada, estragada, contaminada, e vestindo uma roupa nova, limpinha, pura, bela, útil, agradável. Versos 2 a 14 diz assim: então, como santos e amados eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando e perdoando uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Então presta bem atenção. Mais uma vez nós encontramos aqui Paulo utilizando a figura da troca de roupa como ilustração da mensagem sobre o novo estilo de vida do cristão em comunidade. Nos versos 1 a 11, Paulo apresenta o verbo despir, simplesmente despojar-se de peças de roupa que são consideradas sujas, corrompidas, que devemos jogar no lixo. Agora, ele nos apresenta as peças de um novo traje que nós devemos vestir. E para começar, ele utiliza uma expressão hebraica muito comum e aceitável na sua época, mas que para nós soa extremamente estranha. Os poetas gregos consideravam as entranhas como sede das paixões mais violentas do ser humano, tais como amor e ódio. Os hebreus, ao contrário, se referiam aos intestinos como a casa onde habitavam as afeições mais ternas, como gentileza, benevolência e compaixão. Imagina você ouvir o apóstolo Paulo dizer em português: vistam-se com os seus intestinos cheios de compaixão. Você não ia achar uma linguagem estranha? Você imagina você virar-se para sua esposa, Fernando, e dizer assim: eu amo você do fundo do meu intestino. Já pensou? Adriana, você diria isso para o seu marido? Não. Seria mais comum para nós dizer: eu te amo de todo o meu coração. É por isso que as traduções em português, quando se deparam com essa expressão grega que o apóstolo Paulo utiliza aqui, com a mentalidade hebraica, eles resolveram traduzir com um coração cheio de compaixão. Por exemplo, porque essa é a primeira peça de roupa que você deve vestir: compaixão ou misericórdia. Num tempo, irmãos, em que vivemos extrema banalidade da violência, expressa com palavras e atitudes, a misericórdia é uma virtude extremamente necessária, porque um coração compassivo e cheio de misericórdia é o melhor remédio para evitar brigas e confusões. Então, a primeira peça de roupa que você deve vestir é compaixão, misericórdia. A palavra seguinte é a palavra bondade ou benignidade. Essa é a segunda peça de roupa que você deve vestir. Bondade ou benignidade é a capacidade de ser sempre gentil, ou a disposição de demonstrar-se gracioso. É a capacidade de não revidar, mas tratar as pessoas não como elas merecem, mas com bondade e gentileza. Então, você imagina, uma pessoa está dirigindo um carro e você está no trânsito na cidade. E então, a pessoa lhe dá uma fechada e você então tem de frear para não bater. E ao invés de você dizer uma palavra mais agressiva, você então dizer: Deus abençoe você, vai em paz no trânsito, tenha cuidado. É essa a ideia
de bondade, de benignidade, de visar sempre o bem do outro. O Senhor Jesus nos ensinou que nós devemos bendizer aqueles que nos amaldiçoam. Então imagina que uma pessoa xinga você e você responde: Deus abençoe. É esse tipo de roupa nova que você deve vestir. A outra palavra é humildade ou modéstia. É a atitude de não desenvolver um conceito muito elevado de si mesmo. Interessante, irmãos, que dentro da cultura grega, os filósofos gregos consideravam a humildade um péssimo defeito. Na cultura grega, ser humilde era ser uma pessoa com grave defeito de caráter. Porque o que comandava a cultura grega era a soberba. Mas Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando a nossa igreja realizava um congresso de adolescentes, né, Magno, que bombava. Então, a nossa igreja resolveu convidar um pastor que estava em Macaé, o pastor Daniel Júnior, para ele pregar numa das noites no congresso. E eu fiquei assim, maravilhado de ver a criatividade daquele pastor. Ele se vestiu lá na sala dos diáconos, e na hora da mensagem ele tinha um microfone sem fio, e ele estava vestido com uma roupa toda branca, e ele tinha trazido de casa uma coisa que ele fez, uma armação de arame, com uma auréola sobre a sua cabeça, e ele veio entrando pelo corredor afora, dizendo: louvado seja eu, glórias a mim. Louvado seja eu, glórias a mim. Infelizmente, nós temos que admitir que há muitos cristãos carentes de humildade, porque pensam que são a última Coca-Cola do deserto. Eles se vangloriam da sua soberba. Mas isso de soberba é roupa suja e contaminada que você deve jogar fora. Humildade é mais uma peça de roupa perfeitamente compatível e adequada com o seu novo estilo de vida comunitário. Humildade. A outra palavra é mansidão, que significa literalmente força sob controle. É a capacidade de resistir às ofensas sem revidar. O cristão manso é aquele que aceita sem reclamar as dificuldades da vida e nem sequer atribui as culpas a Deus, porque ele recusa-se a disputar com Deus. Ele sofre as aflições, ele sofre as angústias, ele sofre as ofensas e não revida. Uma das melhores ilustrações que eu ouvi para explicar o que é mansidão foi um professor de direção, de condução de carro. Esse irmão, ele era instrutor de motoristas novos. E ele disse: uma das principais dificuldades para o novo motorista é ele arrancar com o carro. Ele pisa na embreagem, passa a primeira, e depois ele tem que controlar, pisando o acelerador, largando levemente a embreagem. Não é assim, pessoal? Quem é motorista aí, que concorda comigo, diz amém? Você vai pisando no acelerador, e na mesma proporção que vai apertando o acelerador, você vai largando a embreagem. Aí o carro anda. Se você largar a embreagem rápido, o carro dá um solavanco e pode até morrer. Não é verdade? Agora você imagina, você passa a primeira e está com o seu pé fundo lá na embreagem. E você começa a acelerar. Enquanto você está com o pé a fundo na embreagem, por mais que você acelere o carro vai andar? Não. A força do motor está acelerada, mas ele não anda porque o seu pé está a fundo na embreagem.
É essa a ideia de força sob controle. A embreagem controla a força do motor e não faz o carro andar. É isso que você tem que aprender a fazer para ser manso. Mete o pé na embreagem. Não deixa a ira andar. Não deixa a raiva assumir a direção. Manso é todo aquele que tem a sua força controlada, que tem a pressão controlada. E eu não estou falando de pressão arterial, estou falando da pressão das circunstâncias. Mansidão. É outra peça importante de roupa que você tem que vestir. E a outra palavra é a paciência, ou longanimidade. Como a própria palavra indica, é aquela pessoa que não se deixa abater facilmente. Ele desenvolve a capacidade de manter o seu ânimo elevado, mesmo diante de duras provas e até mesmo quando é provocado por malfeitores. Então você imagina, a pressão é tanta, mas você não cede, você aguenta firme. Essa é a ideia de paciência ou longanimidade. Você não desanima. Longânimo, longo ânimo. A outra palavra é a tolerância, a ideia de suportando-vos uns aos outros. Infelizmente, irmãos, nós temos uma tendência negativa muito forte de não admitir erros das pessoas. E há algumas pessoas, e agora eu vou falar principalmente para os casais, há casais que começam a praticar uma coisa muito feia. Toda vez que o cônjuge erra, ele vai guardando aquele erro como se fosse uma senha de desconto de supermercado. Ele vai guardando, vai guardando, vai guardando, até que um dia ele fica explosivo e joga todas as senhas na mesa de uma vez só e pede o desconto. Você fez isso, fez aquilo outro, fez mais isso, fez aquilo outro. A gente que não tolera o erro alheio. Lembra da ilustração que Jesus contou de um indivíduo que tinha um cisco no olho e um outro que tinha um pedaço de madeira no olho, começou a reparar dizendo assim, olha, tem um cisco no seu olho. Ele foi capaz, mesmo com um pedaço de madeira dentro do seu olho, ele reparar no cisco no olho dos outros, mas ele não viu o pedaço de madeira no seu próprio olho. A gente tem a mania de não tolerar erros dos outros, mas a gente também tem a feia mania de querer que todo mundo tolere os nossos erros. Paulo está falando de tolerância, que é a capacidade de colocar-se no lugar do outro para lhe dar suporte. Compreender que o erro do outro poderia ser cometido por você mesmo. Ser tolerante não é a mesma coisa que ser conivente. O conivente aceita o erro do outro como algo perfeitamente natural. O tolerante não acusa, não se torna juiz do erro dos outros. O tolerante é capaz de dizer assim, você errou, você percebeu? Você está errado, mas eu quero dizer para você que a minha amizade é com você, não é com seu erro. Esse é o tolerante. É essa capacidade que nós precisamos desenvolver e essa peça de roupa que nós precisamos vestir no nosso relacionamento com as pessoas. E aí Paulo vai chegar ao fundo da questão. Ele vai falar do perdão. E a palavra grega que Paulo usa aqui tem a mesma raiz da palavra graça, que é a palavra caris, de onde vem a palavra carismático. É a capacidade de mostrar-se gracioso, gentil, benevolente e conceder perdão. O perdão, queridos, é o melhor remédio para a culpa e a mais extraordinária solução para os conflitos pessoais. Uma vez eu preguei uma mensagem sobre perdão, e eu comecei dizendo o que perdão não é. Então,
perdoar não é esquecer. Perdoar não é também fazer de conta que aquilo não é nada. Não, você foi ofendido, você foi magoado, você foi ferido, é uma realidade. Perdoar, eu aprendi com o doutor Fábio Damasceno, um psicólogo e psiquiatra cristão muito interessante. Ele diz o seguinte: perdoar é aceitar a existência da dívida, é não cobrar a dívida do devedor e não permitir que a dívida atrapalhe o seu relacionamento com aquele que deve. É isso que Deus fez conosco. E repare, o limite do perdão estabelecido pelo apóstolo Paulo está expresso na expressão assim como o Senhor vos perdoou. Portanto, devemos perdoar os outros porque Deus nos perdoou e no grau em que Deus nos perdoou, ou seja, o perdão total. Uma vez perguntaram para Jesus assim: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7? Qual foi a resposta de Jesus? Até 70 vezes 7. Quanto é 70 vezes 7? 490. Certo? 7 vezes 7, 49. Bota um zero na frente. 490. Aí você fica marcando no seu caderninho, né? Quando chegar 491, agora não. É assim? Não, a expressão que Jesus utiliza, 70 vezes 7, não significa um número, um algarismo. Significa você deve perdoar sempre. Porque quantas vezes você já pecou? E quantas vezes Deus perdoou você? O perdão é mais uma peça de roupa que você deve vestir. Porque o perdão vai abençoar o seu relacionamento com as pessoas. E aí Paulo vai chamar a atenção de uma outra virtude que ele chama de sobretudo. É o amor. O amor é a peça de roupa que é vestida sobre todas as outras. Lá no Canadá, nessa época, hoje de manhã cedo estava menos 20 graus de temperatura. Eu imagino a sensação térmica. Eu vestia terno e gravata, e antes de colocar a minha camisa, o meu paletó, a minha gravata, vestir a minha calça, eu tinha um meião, eu tinha uma camiseta interior de manga comprida, chamada segunda pele. Depois disso é que eu vestia a camisa, a calça, o paletó, e depois de vestido, totalmente vestido, abotoava o meu paletó, eu vestia o sobretudo. Era um casacão. E ainda botava um cachecol e o chapéu. Pois bem, o amor é o sobretudo. É aquele casaco que você põe em cima de todas as outras peças de roupa. É o amor desprendido, o amor sacrificial, o amor que visa sempre o benefício do outro. E é o amor que mantém cada uma das outras peças de roupa no seu devido lugar. É aquele elemento que unifica todas as outras virtudes cristãs. Você lembra 1 Coríntios 13? Eu podia fazer isto, aquilo outro. Se eu não tivesse amor, nada seria. O amor é o vínculo da perfeição. Então, essa é a nova roupagem. São as novas peças de roupa que você precisa vestir. Mas, mesmo que você vista essas novas peças de roupa, ainda assim pode haver conflitos. E o que fazer quando houver conflitos? Verso 15. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A figura utilizada aqui pelo apóstolo Paulo é de um árbitro de um jogo. E você sabe, o árbitro ele tem a função de fazer com que o jogo siga as regras.
Cada vez que um jogador comete uma falha, uma falta, o árbitro assinala a falta e o time daquele jogador faltoso é punido. O time do jogador que sofreu a falta é beneficiado. Paulo apresenta a paz de Cristo como árbitro nas decisões que tomamos como comunidade. Seja no convívio com outra pessoa, seja no contexto doméstico ou mesmo no âmbito da igreja. Sempre que houver um potencial conflito na hora de tomar decisões, nós devemos nos perguntar solenemente: a decisão que vamos tomar traz a paz de Cristo para o coração de todos? Porque se traz a paz de Cristo no meu coração, mas traz angústia para o coração do outro, então o conflito ainda persiste. Sempre que houver conflitos, permita que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de todos. É isso que Paulo orienta para o nosso relacionamento social, familiar e eclesiástico. A paz de Cristo domine os nossos corações. E para terminar, Paulo vai dizer para os crentes o seguinte: você tem um novo estilo de adoração comunitária. Você tem um novo estilo de adoração, de culto na igreja, na comunidade chamada igreja. Agora preste atenção nos versos 16 e seguintes. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. E eu quero dizer para você o seguinte: as igrejas plantadas pelo missionário Paulo e pelos seus auxiliares nas cidades de Hierápolis, Colossos, Laodiceia, não tinham, absolutamente não tinham, o formato que as nossas igrejas têm hoje. Bem diferente do judaísmo, o cristianismo dos primeiros séculos não tinha templos, não tinham casas de oração. As igrejas se reuniam nas casas. Em alguns lugares, as igrejas se reuniam ao ar livre. E por causa da perseguição, algumas igrejas tiveram que se reunir em cavernas e até em cemitérios. Ainda há, na cidade de Roma, vestígios da realização de cultos em catacumbas, em cemitérios, em túmulos, porque ali ninguém ia procurar os cristãos para serem perseguidos. O culto cristão no tempo do Novo Testamento era um culto extremamente simples. E o retrato dessa simplicidade você encontra aqui nesses 2 versos de Colossenses capítulo 3. O lugar central, prioritário no culto era a palavra de Cristo. Daí a expressão inicial do verso 16. A palavra de Cristo habite ricamente em vós. O que isso quer dizer? Quero lembrar para você que não havia Bíblias. Não havia Bíblias. Para você ficar bem certo, as cartas de Paulo, de João, de Pedro, de Judas e Tiago ainda não eram conhecidas em todas as igrejas porque não tinham sido publicadas, nem mesmo os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. A palavra de Cristo era proclamada nos cultos oralmente. Aquilo que se chama tradição oral era uma prática comum. Lembra que lá em Deuteronômio, o Senhor orientou o povo de Deus: e estas coisas ensinarás aos seus filhos, quando levantarem, quando andarem, quando sentarem, quando deitarem, quando andarem no caminho. Então, esses ensinamentos de Jesus eram colocados
oralmente para o povo quando se reunia nas casas, nos lugares públicos ou em qualquer outro lugar. Não havia pregadores titulares nas igrejas como nós temos hoje, um pastor e vários pregadores. Era comum que discípulos mais experientes apresentassem palavras devocionais uns aos outros. Havia um grupo de anciãos, isto é, de pessoas mais experientes, de cristãos mais maduros nas igrejas, e cada um deles tinha a oportunidade de dar uma palavra aos demais. Daí a expressão do apóstolo Paulo no verso 16: ensinai e aconselhai uns aos outros. Eu tive a oportunidade em Cachoeiro Itapemirim e também em Portugal e participar de um culto numa igreja evangélica, e lá não havia pastor. Havia um grupo de anciãos. Eles chamavam anciãos, mas nem todos eram idosos. Então, no culto que eu assisti lá em Portugal e participei dele, havia 4 homens na congregação. Eram os únicos 4 homens, a maioria eram mulheres. E todos 4 tiveram a oportunidade de abrir a Bíblia e fazer uma explicação de um texto. Ainda hoje se pratica esse modelo de culto em igrejas cristãs no mundo. Também diferente do Antigo Testamento, onde havia músicos da tribo de Levi, com seus instrumentos de corda e percussão, a música do culto cristão era igualmente muito simples. Os cristãos louvavam a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. E eu quero lembrar a você que os salmos eram o inário do povo judeu. E como muitos cristãos eram oriundos do judaísmo, eles aprenderam desde criancinha a cantar os salmos. É uma pena, né, ministro, que a gente perdeu as partituras desses hinos, desses salmos, não é? Imagina aqueles salmos todos, os 150 salmos no Antigo Testamento cantados. Eu fico imaginando como seria o Salmo 119. Que coisa impressionante. E eles cantavam de forma harmônica. Então, os cristãos vindos do judaísmo, eles se lembravam desses salmos que eram cantados. Por isso a referência a louve ao Senhor com salmos. Os hinos eram peças musicais de conteúdo eminentemente cristão. Nas cartas que Paulo escreveu, encontramos as poesias de vários desses hinos. Também não temos a melodia, não temos a música, mas um magnífico exemplo nós encontramos em Romanos 11, versos 33 a 36. Olha que hino lindo. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja glória eternamente. Amém. Há um compositor brasileiro que compôs uma peça coral com esse texto. Que coisa linda! Eu tive a oportunidade de ouvir e depois cantar essa peça coral. Que coisa linda! Mas eu confesso para vocês, nunca eu consegui ouvir ou cantar essa música sem me emocionar. Hinos cristãos. Um outro belíssimo exemplo de hino nós encontramos em Filipenses 2, de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo na forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus ao que se devesse apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
hinos. Salmos, hinos e cânticos espirituais. A expressão cânticos espirituais, provavelmente, muito provavelmente, se refere a composições espontâneas que o Espírito Santo inspirava no coração dos cristãos locais. Canções que não eram conhecidas de todas as igrejas. Hoje ainda se pratica esse tipo de cântico espiritual. Acho que o nome que se dá a isso é cânticos autorais. É isso? Você imagina que o Tom, e ele já fez isso, ele tem composições dele próprio que nós já cantamos aqui. Então, esses cânticos espirituais, eles são chamados cânticos espirituais porque são inspirados pelo Espírito Santo de Deus na vida de crentes locais, da congregação local. Então, Paulo está falando como era o culto. O culto era extremamente simples. A centralidade da palavra de Jesus e adoração através de salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas olha para o verso 17. No verso 17, Paulo apresenta a finalidade e o objetivo do culto. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por ele a Deus Pai. Toda a glória e toda a ação de graças dados a Deus em nome de Jesus. Há alguns anos atrás, eu e Leila fizemos uma viagem, que era uma viagem de sonhos. A gente morava no Canadá e nós fomos convidados para pregar no aniversário de 50 anos das igrejas batistas nos Açores. E foi depois de 1986 a primeira vez que a gente voltou aos Açores. E nós aproveitamos que estaríamos nos Açores, nós resolvemos esticar a nossa viagem e por nossa conta a gente foi fazer uma viagem cultural na Alemanha. Leila tinha muito interesse em conhecer os lugares onde Johann Sebastian Bach trabalhou, um dos mais extraordinários músicos cristãos. E eu tinha interesse em conhecer os lugares onde Martinho Lutero trabalhou. Então fomos visitar a terra de Lutero e a terra de Bach. E uma das coisas que eu observei foi o seguinte: as igrejas cristãs, elas têm diferente estilo de culto, mas tem também um diferente estilo arquitetônico que demonstra o que é o culto, o que é central no culto daquela igreja. Lá na Alemanha, a gente visitou diversos templos luteranos. E a gente percebeu que o púlpito não é assim, um tablado e um móvel. Não, é uma escadinha, quase no estilo caracol, e o púlpito fica lá no alto. O pregador fica num espaço bem pequenino, no alto, de lá do alto é que ele entrega a mensagem da palavra de Deus. Isso é o reflexo do pensamento da Reforma Protestante. A palavra de Cristo tem lugar central no culto. O lugar mais elevado é o lugar da palavra. Em algumas igrejas, a gente observa um outro tipo de estrutura e um outro tipo de modelo arquitetônico. Então, você entra no santuário de uma igreja e você percebe que logo no lugar principal está a mesa da comunhão, ou a mesa da ceia, com os elementos pão e vinho, ou pão e suco de uva. Porque a coisa mais importante naquele modelo de igreja não é a palavra, mas é a comunhão dos crentes. Esse não é o modelo de culto cristão apresentado na Bíblia. O que a Bíblia nos apresenta é a centralidade e a prioridade da
palavra. Os templos das igrejas cristãs hoje podem ter diferentes modelos de púlpito. E até pode não ter púlpito algum. Eu já fui a algumas igrejas onde não havia nenhum púlpito. E eu particularmente me vi assim, enrascado, porque eu era o pregador e eu tinha de segurar o microfone com a mão e a Bíblia na outra. E vocês já perceberam, e eu já disse isso para vocês, eu sofro de uma enfermidade chamada tremor essencial. Então, eu prefiro não segurar nada na mão, porque a certa altura a minha mão começa a tremer. Eu tinha um sonho, quando jovem, de ser um tremendo pastor. E eu descobri que eu sou um pastor tremendo. Então, imagina, não importa se tem púlpito ou se não tem, mas importa é que a centralidade do culto seja a palavra de Cristo. Eu quero concluir. Há um novo estilo de vida individual estabelecido para toda pessoa que decidiu seguir a Jesus. Há também um novo estilo de vida coletivo, comunitário, para todos aqueles que se tornaram discípulos de Jesus. Você precisa, você deve, você tem de jogar no lixo toda a roupa suja, contaminada e estragada que você usava no tempo em que andava nas trevas. Imoralidade sexual, impureza, paixão sensual, desejos maus, ganância, ira, ódio, maldade, maledicência, linguagem obscena e mentira. Tudo isso é roupa suja que você não mais usará. Jogue tudo isso no lixo, porque lá é o lugar dessas coisas. Mas há uma roupa nova, que é perfeitamente adequada e compatível com o seu novo estilo de vida. Revista-se de tudo aquilo que é bom para você. Revista-se de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, de tolerância, de perdão e, sobretudo, de amor. Todas essas peças cairão muito bem em você e vestirão você como uma luva. Se apesar de todas essas virtudes surgirem conflitos, o árbitro sempre será a paz de Cristo dominando todos os corações. E nunca despreze o momento do culto, quando os discípulos se juntam para a mútua aprendizagem e edificação. Preste culto ao Senhor, dando sempre prioritária atenção à palavra de Cristo e cantando louvores ao Senhor, dando sempre graças a Deus o Pai, fazendo tudo em nome de Jesus. Deus nos abençoe e nos faça vestir desta roupa nova para a glória de Deus.